Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à 7ª edição do One7 Talks. Nesses eventos, convidamos referências de mercado para falar sobre estratégia, tecnologia, inovação, pessoas, culturas, entre outros temas que podem impactar positivamente a vida das pessoas. A One7 é uma empresa especializada no mercado de crédito pessoa jurídica e, através da sua plataforma de serviços financeiros, contribui com o desenvolvimento de um ecossistema sustentável e geração de valor para nossos clientes, parceiros, investidores, com o propósito de impactar positivamente a vida das pessoas. Eu sou José Luiz Fleury, diretor de Estratégia e Transformação da One7, e hoje vou mediar um encontro virtual com 2 feras de mercado para falarmos sobre transformação além do digital e como as PMEs podem gerenciar mudanças aliando estratégia à cultura. Para participar desse bate-papo, convido Roberto Celestino Pereira, que é Head de Inovação Digital da Everest Brasil e líder de equipes ágeis de alta performance, apaixonado por inovação tecnológica. Mestre em gestão de inovação, professor, pesquisador, empreendedor com experiência internacional em inovação digital. Nosso outro convidado, Hamilton Cunha, outro fera no assunto, transformação digital e inovação, com 32 anos de experiência, direção e gestão de negócios de bens de capital B2B nos segmentos de tecnologia, energias renováveis, automação industrial. Mestre em inovação e transformação digital, com foco em inteligência de dados e conselheiro pelo IBGC. Também apaixonado por tecnologia e por curiosidade, chocolates de qualidade. Bem-vindos, Roberto e Hamilton. Para esquentarmos nossos motores aqui, nós sabemos que o processo de transformação traz grandes impactos para as empresas, desafios. Entre eles, classifico como um dos principais o processo de digitalização, o impacto na cultura organizacional e, principalmente, o fator das empresas correrem riscos. Com o evento da pandemia, as empresas foram obrigadas a se transformarem de uma forma muito rápida e disruptiva. Hamilton, para a gente começar aqui, como você analisa esse cenário? Bom, Fleury, primeiramente, boa noite a você, boa noite a quem está nos assistindo. É um prazer poder participar desse bate-papo aqui e compartilhar um pouco da minha experiência e das minhas ideias com vocês. Bom, a transformação digital já é uma coisa que vinha acontecendo já há algum tempo, todo mundo sabia, todo mundo imaginava que em algum momento teria que se transformar digital, e aí, de repente, veio a pandemia e fez o que era um sonho, uma realidade, e colocou todo mundo para sair da sua zona de conforto e ter que se virar, né? Para as pessoas físicas, já tiveram que aprender as plataformas de reuniões, né? E até para as próprias plataformas tiveram que se adaptar rapidamente a todos os problemas que estavam passando. Para o empreendedor principalmente de varejo, ele se viu no momento com a necessidade de ter que se transformar completamente, ou seja, tendo seus negócios fechados, seus estoques, seus funcionários e tudo, e tendo que fazer receita, né? Então, foi um momento de muita necessidade, de muita velocidade, muita gente ficou pelo meio do caminho, e aqueles que conseguiram sobreviver agora, eu diria para você que vão colocar isso dentro da sua agenda como um dos pontos aí primordiais para seguir essa caminhada, né? É isso aí, Hamilton. Eu acho que as empresas foram forçadas a tirarem da gaveta alguns planos que eles vinham adiando constantemente, e o efeito da pandemia falou, é agora, vamos para o tudo ou nada. E aqueles que foram ousados se transformaram e também se despontaram no mercado. Roberto, e você, como sentiu essas transformações aí no mercado? Você que vive esse ambiente constante aí de inovação, de digitalização, como é que aconteceu tudo isso? Boa noite, Fleury, boa noite, Hamilton, boa noite a todos os colegas conectados aí. Um prazer, viu? Enorme falar de inovação, falar de transformação digital. Obrigado pelo convite, o One7.
Complementando o que o Hamilton falou, eu diria que essa pandemia, né, essa transformação digital, ela rompeu as barreiras também. Barreiras entre tamanhos de empresas, barreiras entre tipo de players. Acho que a grande busca agora é complementariedade, a colaboração, cocriação, né? Então, no modelo da inovação aberta, a gente não vê mais agora se a empresa é pequena, se é uma startup, se é uma universidade, se é um hub. Eu acho que a inovação aberta, nesse momento de transformação digital que a gente vive, busca a complementariedade de conhecimentos para ajudar nos desafios que todos têm, né? Independente do tamanho da empresa, independente do setor, todos vivemos um momento de desafios digitais, desafios tecnológicos. E somente a colaboração entre todos os atores que possuem conhecimento e capacidades é que viabiliza a gente sair do outro lado, né? Então, acho que é um momento de romper grandes barreiras, romper paradigmas e partir para um momento de colaboração entre todos, né? Verdade. E quando nós olhamos ainda para esse cenário todo, e a gente olha para as pequenas e médias empresas, esse processo de digitalização, como é que a gente pode falar aí, Roberto e Hamilton, a questão da democratização da tecnologia, né, que está disponível para todos, ao baixo custo? Isso também ajudou muito nessa transformação, onde você pega alguns segmentos, aí como os segmentos que foi muito afetado nos últimos 1 ano e meio, que segmentos de bares, restaurantes, entre outros lojistas, né, e onde eles acabaram utilizando a própria tecnologia e as aplicações a baixo custo para se transformarem, né, e isso acabou trazendo uma mudança muito grande nas próprias empresas. Como é que vocês olham a questão da cultura? Como é que isso vocês entendem que afetou o dia a dia das empresas, as pessoas e até o medo da tecnologia, como as pessoas olham dentro, olhando para dentro da empresa? Como é que isso daí vocês olham? Como é que vocês estão vendo esse andamento desse assunto? Vai lá, Milton. Vamos lá. Bom, você fez bastantes perguntas aí, vou tentar dividir em partes aí, né? Bom, primeiro, Fleury, independente da pandemia, né, eu acho que a gente passa por um momento de transformação, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a internet hoje em dia ela deve estar completando a internet comercial por volta de 30 anos, né? O primeiro iPhone foi lançado em 2007, né? Quando a gente começou a falar de internet lá atrás, eu acho que ninguém conseguiria imaginar o que isso poderia trazer de forma real, aonde isso poderia acontecer, né? Aonde isso poderia chegar, né? Então, é um processo em transformação, é um processo que não está terminado, eu acho que a gente ainda tem uma jornada, um caminho gigante. Acho que, hoje em dia, houve uma democratização muito grande dentro da tecnologia. Eu acho que o advento da cloud, ele permitiu que você pudesse brigar com grandes empresas sem grandes investimentos de infraestrutura. Então, isso contribuiu muito. As próprias plataformas, as próprias ferramentas que estão se tornando disponíveis aí, estão permitindo que você possa avançar. E, hoje em dia, os nossos concorrentes já não são mais aqueles concorrentes tradicionais, né? A gente vê uma Amazon, que começou vendendo livro, hoje é um dos 5 maiores players de tecnologia do mundo, lançando pessoas para o espaço, né? Então, isso faz com que a gente realmente não consiga mais fazer uma análise de concorrência sem imaginar que outras pessoas podem entrar no mercado, possam entrar no mercado e participar. Cultura, para mim, Fleury, cultura é fundamental. Se a gente for analisar a parte de dados, ou seja, a empresa que hoje não tem uma cultura de dados, ou a pessoa que hoje não tem cultura de dados, ela precisa virar digital. O mundo é digital, as novas gerações são digitais, as plataformas são digitais, tudo que acontece através do digital. O digital, os dados são o petróleo da década de 70, década de 80. Então, nós realmente
é uma coisa que é um caminho sem volta, né, Fleury? Eu entendo assim. E em volta de tudo isso, até foi o objetivo da minha dissertação de mestrado, né? Dados não é nada se ela não vira informação e não se torna inteligência para tomada de decisão, e tecnologia não passa de uma ferramenta, né? Se você não tiver líderes, tiver pessoas que pensam, que inspiram e que transmitem essa cultura para a organização, nada. A Gartner diz que 60% dos projetos de Big Data, eles morrem ainda no seu projeto piloto, né? Então, é uma coisa que cultura é fundamental. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de discorrer sobre isso. Verdade, Hamilton. Essa questão dos dados, a gente escuta muito falar hoje em dia que as empresas precisam virar uma empresa data-driven, né? E muita gente olha para o lado do data-driven simplesmente olhando para a parte de tecnologia. É lógico que a tecnologia, como você falou, ela subsidia isso tudo, né? Você precisa de infraestrutura para captar esses dados, mas a data-driven está na cultura das empresas, está em as pessoas, os líderes da empresa, trabalhar com as informações para tirar melhor proveito e tirar melhor eficiência disso tudo, né? Diante disso, Roberto, como é que você vê essa questão aí no mundo? Como é que está acontecendo? Como é que as empresas estão usando a parte de dados para se transformar para crescer e aproveitar um processo de disrupção mesmo e achar nichos diferentes de mercado com eficiência operacional? Como é que você está olhando isso tudo? Boa pergunta, Fleury. Até voltando um pouco ao ponto do Hamilton, né? E aí depois complementando com esse ponto, com esse tópico agora. As empresas verdadeiramente empreendedoras que possuem na sua cultura, né, a liberdade de experimentação, o apetite ao risco, a bancada, né, de experimentar as tecnologias, as empresas que já possuíam isso como cultura, elas já vinham testando antes essas novas tecnologias, né? Inteligência artificial, blockchain, realidade estendida, edge computing, cybersecurity, tem agora um leque enorme de tecnologias emergentes que estão à nossa disposição, né? O que a pandemia fez foi tirar um pouco da bancada esses projetos e colocar em produção de fato. Ela impulsionou a fazer com que qualquer empresa, e novamente, independente do tamanho, do porte dela, que ela começasse a pensar de verdade essas tecnologias em casos reais de uso, em casos reais de negócio, né? Então, não importa se eu sou um retail, não importa se eu sou um banco, não importa se eu sou um prestador de serviço, começaram a usar a inteligência artificial que antes estava em bancada, né, no sentido de garagem, de experimentação, e começaram a ver essas tecnologias aplicadas aos negócios, né? Como é que eu trago valor para o meu negócio utilizando essas novas tecnologias? E isso impulsionou, isso começou a democratizar, né? A tecnologia, os grandes vendors começaram a alavancar melhor as suas soluções, a disponibilizar elas mais para o mercado. Isso começou, como o Hamilton disse, a parte de cloud, a parte de usar algumas licenças, alguns softwares, começaram a ficar mais baratos, começaram a ficar mais democráticos. Aí veio os devices, né? Todo tipo de device que é necessário para usar. Então, tudo isso foi barateando, ficando mais acessível. Hoje eu vejo que a tecnologia não é mais um ponto de bloqueio, né? Mas sim, a grande discussão é o que a aplicação desta tecnologia pode me trazer de valor ao meu negócio, né? Então, a discussão, e a gente gosta de falar no contexto acadêmico, né? As hipóteses hoje não são mais problemas de hipótese tecnológica, são hipóteses de negócio, de aplicação real ao negócio. Perfeito, Roberto. E você tocou num ponto aí que é também as próprias grandes empresas começou a gerar uma grande oportunidade para as pequenas e médias empresas, ou empresas de tecnologia, ou empresas tradicionais,
num processo de transformação e até de aceitação. Você vê um movimento das grandes empresas acessando as startups, acessando aí labs aí para achar novas formas de fazer, porque com essa transformação que a gente está vivendo, ou seja, cada vez mais no mundo digital, e olha a gente hoje aqui, né? E aqui a gente tem uma experiência dentro da própria OneSeven, a própria Rapidu, que é uma das operações que atende as pequenas e médias empresas aqui, e que atende essas empresas, e elas fazem todo o seu processo financeiro de antecipação de recebíveis totalmente digital, desde a análise do crédito, desde o processo de formalização, todo esse processo, e isso acontece em um tempo de 1 hora. Você imaginar que isso daqui, há 3, 4 anos atrás, era impossível de pensar que essas pequenas empresas, que muitas vezes estão sem acesso às questões de crédito, que precisariam de um grande banco para ter crédito e financiar suas operações, está impulsionando. Esse é um dos exemplos, né? E você olha para, acho que aqui a pergunta que fica para Hamilton e Roberto aqui é: como que as grandes empresas estão se mexendo e olhando para se transformar, sair desse mundo tradicional para a competição, para se manterem vivas dentro de um novo ecossistema? Como é que vocês estão vendo isso tudo, esse processo todo? Bom, Fleury, Roberto, quer começar dessa vez? Fica à vontade, senão eu parto aqui. Vai lá, Milton, vai lá, vai lá. Bom, Fleury, olha que engraçado, né? Essa semana saiu, agora não me recordo se foi no Valor ou no Estado, uma lista das empresas que mais investem em startups no Brasil, né? E a líder em investimentos em startups, que mais buscou, como o próprio Roberto disse, a inovação aberta, a inovação externa e também investir em startups que no futuro podem agregar valor para a companhia, foi a Ambev. E não muito tempo atrás, eu assisti uma palestra do Paulo Lemann, que dizia que ele se via como um dinossauro assustado, né? Então, é aqui que a gente vê o perfil do líder, do grande executivo, né? Há 2, 3 anos atrás, ele era o dinossauro assustado e, hoje em dia, ele é um dos maiores investidores aí em startups. E o objetivo é único, né? O objetivo é empresas menores, empresas ágeis, empresas que vão, imaginam, inovam, né? E a inovação ela é diferente da invenção, porque a inovação você consegue escalar, e ela inova, ela prototipa, cria, testa, altera e lança o produto em um tempo muito curto comparado com as grandes empresas, né? As grandes empresas enxergaram isso, viram isso como um comportamento impossível de fazer dentro da sua própria estrutura e estão buscando isso externamente, né? Então, e isso pode alavancar, ou seja, empresas que já se veem aí num ciclo de vida já saturado, ou talvez em saturação, em processo de saturação, criando novos ciclos de vidas, entrando em novos negócios e trazendo aquilo que toda empresa que tem governança corporativa busca, que é a perenidade e o futuro da organização. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, né? As empresas estão vendo que as pequenas estão ficando grandes muito rápido, né? As empresas aí estão crescendo de forma exponencial. Então, se a gente pegar o que era uma Tesla até pouco tempo atrás, né? E hoje ela vale mais do que os maiores ativos da indústria automobilística do mundo. E assim como a Tesla tem grandes exemplos, tem aqui no Brasil grandes exemplos aí de empresas que hoje, há 10 anos, não existiam e hoje já valem mais que empresas consolidadas aí no setor financeiro e outros, né? Então, todo mundo está vendo isso e está procurando, se mexendo para continuar competitivo. E, Hamilton, eu aí, aproveitando aqui, Fleury, eu adiciono a isso um fator extremamente importante, que é o bônus demográfico. Os estudos dizem que em 2023 nós vamos ter o maior número de jovens trabalhando dentro das empresas, ou empresa, ou empreendedor, mas em trabalho, né? Gerando valor, né? Então, você imagina agora esses nativos digitais, Fleury, os cabelos verdes que a gente carinhosamente chama, né?
que são empreendedores, que nasceram digitais, né, que têm a tecnologia na ponta dos dedos, de fato, né, agora mais na íris, né, que possuem a tecnologia na sua íris, né? Então, você imagina essa simbiose entre os cabelos brancos e os cabelos verdes, gerando essas novas soluções para esses novos desafios digitais, nesse contexto que o Hamilton disse, né? Então, toda vez eu falo com o Neves, né, o Ricardo Neves, o nosso CEO, que eu me sinto privilegiado, de fato, né? É um momento muito oportuno para todos os empreendedores, porque são nesses momentos de crise que a gente tem o melhor momento para a geração da inovação, né? E quem é realmente apaixonado, quem tem liberdade de experimentação, que gosta de tecnologia, que consegue orquestrar essas capacidades, né, a favor da geração da inovação, é um momento único, né? Então, a gente tem um oceano azul para ainda navegar na geração de novas soluções utilizando as tecnologias emergentes. E friso novamente, não é questão de ser empresa grande, pequena, startup, universidade, empreendedor, é um movimento colaborativo entre todos esses atores, tá? Verdade, Roberto. E aí, escutando vocês dois falando, veio um ponto que a gente está falando aqui, o nosso tema transformação além do digital. E por que nós estamos falando de transformação além do digital? A gente fala de inovação, muitas vezes estamos falando de inovação. E as pessoas, no geral, associam inovação à tecnologia. E por que a inovação, muitas vezes, a tecnologia é transformação digital? A inovação nada mais é em você fazer algo que todo mundo faz todo dia e você fazer de uma forma diferente, seguir um caminho diferente. Por isso que existe, hoje em dia, essas grandes disrupções. E é lógico, hoje, suportado por tecnologia, você, quando pensa em fazer diferente, você vai lá e aporta a tecnologia e elimina várias fases do processo. Por isso que hoje, quando falamos de inovação e transformação digital, está muito associado. E aqui, gostaria de falar um pouquinho sobre o conceito do Open Innovation, né? O que é isso? Por que muitas empresas estão trabalhando no conceito do Open Innovation? Porque queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto, porque aqui mostra que o caminho para você se transformar e inovar não só depende da tecnologia, mas também a tecnologia, com a sua própria universalização, te traz uma ferramenta para você criar essas disrupções. Tanto é que hoje a gente vê muitos unicórnios aí, muitas empresas, startups, disruptando, entrando em mercados e brigando com gigantes, né, e colocando empresas tradicionais em risco. Como é que vocês falam um pouco? Vamos falar um pouquinho aqui dessa questão da Open Innovation, que acho que é um assunto muito importante para a gente falar em transformação de cultura, de estratégia. Como é que isso daqui, como é que a gente provoca isso tudo? Como é que a gente associa esses assuntos? Eu vejo a questão da inovação aberta, na verdade, é você reduzir estrada, né? Ou seja, talvez você... tem alguns aspectos que a gente vê, né? Dentro da minha jornada aí de conselho, de comitês de inovação e de estratégia, eu já vivenciei isso, né? Às vezes, dentro da empresa, existe aquele desejo de você guardar tudo dentro da empresa e criar tudo para que você tenha uma solução única, né? Então, é natural que as pessoas achem que não existe ninguém no mundo que conheça mais daquilo do que você que está no dia a dia do negócio, né? Então, eu acho que essa é uma barreira a ser vencida, né? Agora, o mundo ele evolui de uma forma muito rápida, né? Então, às vezes você está ligado no teu core business e você não está acompanhando as inovações. De repente, o que você está criando aqui já está ultrapassado lá fora. Então, a tendência é essas empresas mais jovens, esses startups e tal,
essa turma são pessoas que estão conectadas com esse dia a dia, né? Hoje o garoto já nasce falando inglês e conversando aberto para o mundo, conversando com o mundo inteiro, vendo o que está acontecendo no mundo. Meus filhos não assistem mais televisão, meus filhos só veem YouTube e outras coisas, né? Então, 100% hiperconectados, falando com o mundo inteiro, entendendo o que está acontecendo no mundo. Isso reflete também nessas empresas da nova economia, essas empresas que já nasceram digitais, né? Então, o que as empresas estão buscando hoje, as empresas consolidadas, é reduzir caminho, é trazer para dentro de casa esse oxigênio novo que vai contribuir. E, para isso, a gente quebra muito paradigma. Nós contribuímos provocando essas discussões dentro da empresa e falando, olha, cara, de repente nós estamos tentando criar a roda e ela já está aí fora e tem coisa muito melhor acontecendo, né? Então, você sabe que numa oportunidade no Vale do Silício eu ouvi uma das pessoas falando e a gente achou muito interessante porque lá existe esse ecossistema de compartilhamento. Então, se você tem uma ideia, você compartilha. E aí fala, porra, mas você teve uma ideia fantástica que você compartilha com os outros, e o cara não pode roubar a sua ideia, né? Aí o rapaz falou, não, eu compartilho, porque se ele conseguir roubar a minha ideia e lançar primeiro que eu, a ideia não é minha, a ideia é dele, né? Eu que fui lento demais para fazer o negócio. Então, esse tipo de coisa, essa velocidade que essa turma traz, é o que essas empresas estão buscando para capturar valor, para trazer valor dentro da empresa. Agora, eu volto a dizer, isso é uma mudança de cultura. Os líderes da empresa, eles têm que estar abertos, eles têm que apoiar, e não é só o discurso, né? Uma vez eu ouvi acho que foi um político dizendo, né, que o discurso motiva, mas o exemplo carrega, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Muito bem colocado, hein, Hamilton? Concordo em grau e número contigo aí. Obrigado. E acho que assim como as gestões, né, elas passam por maturidade, né? Assim veio com gestão de processo, gestão de risco. Toda nova gestão ela começa ali meio ad hoc, né? Vamos ali naquela área, depois aquilo começa a virar sistêmico, depois aquilo vira uma boa prática, né? E eu vejo que essa parte do Open Innovation começou já há algum tempo, né? De verdade, ela tem 15 anos, né? Quando o professor Chesbrough trouxe de fato, né, o conceito do Open Innovation, ela começou muito ali na parte de discover, né? Vamos pesquisar juntos, vamos pensar juntos, vamos cocriar, né? Pôs algumas partes de interação ali no teste para validação. O conceito dele, no início, né, de sair da inovação fechada e abrir a inovação, ela foi muito interessante para começar a trazer esses novos atores para o teu funil de inovação, né? E todo mundo começou isso ali no design, né? Vamos trazer os caras que usam, os caras que desenvolvem, vamos todo mundo junto pensar no novo, né? Mas hoje, o que eu vejo de Open Innovation materializado de fato é um squad composto por pessoas do Brasil, pessoas de outro mundo, pessoas do tech player, pessoas do cliente, pessoas, né? Todos dentro do squad, cada um com o seu backlog ali, fazendo nos sprints o que tem que fazer, né? Então, o Open Innovation hoje, reforçando o que o Hamilton disse, ela está ali no desenvolvimento de fato. O Open Innovation dentro dos sprints, na daily, né? Quem conhece isso bem, chega até a ser, né, emocionante, porque você agora consegue influenciar o teu projeto, né, em momentos que você lá no teu conhecimento influencia como vai ser o entregável final daquele sprint. E isso é Open Innovation de fato, né? Isso a gente não tinha em outros modelos, né? Então, como, né, a velocidade de geração da inovação, ela exigiu isso, né? Da gente trabalhar de forma colaborativa, aberta, né? Sem essas premissas que não, ele vai roubar, ele vai ver. Isso
Isso não existe mais, né? Existe uma grande cocriação em prol dos desafios digitais e que a gente vai ter muitos pela frente. Roberto, aproveitando que você está falando sobre esse assunto, eu sei que aí na Everest você está bastante envolvido e você cuida justamente de uma área sobre Open Innovation, agora aí trabalhando dentro dos labs. Como é que está funcionando isso? Como é que as empresas têm se beneficiado desse assunto aí? Você que vive esse dia a dia, como é que está? Conta para a gente, não sei se você consegue falar algum caso prático de resultado que isso trouxe para uma empresa que usou deste processo e se transformou. Acho que é interessante para o público entender um pouquinho disso. Acho que, e essa experiência que você vive aí no dia a dia, acho que é bem interessante aí. Bom ponto, né? Eu acho que primeiro é isso, é a gente ter clareza no que a gente quer resolver, né? Tem pessoas que falam que não podem nem chamar de desafio, são oportunidades digitais, né? Então, para olhar realmente para o futuro, né? Porque quando fala dor, quando fala desafio, as pessoas olham um pouco para trás, né? Então, já esse primeiro, né? Eu quero olhar uma oportunidade digital. E eu sei que eu vou precisar de assets e capacidades e conhecimentos que eu não tenho hoje. Então, isso é uma primeira premissa. Muitos pensadores, né, dizem que é impossível você ter toda a complexidade, todos os conhecimentos dentro da sua própria empresa, né? Então, certamente, outros atores podem ter capacidades que somam com a tua oportunidade, né? A partir do momento que você, com esse mindset, começa a procurar, né, ativos que podem somar com a tua oportunidade, você já começa a ver uma startup, um empreendedor, você começa a ver um núcleo dentro de uma universidade, né? Você acaba gerando insights também com os nativos digitais dentro das universidades. Então, assim, não é uma iniciativa de Open Innovation, é um conceito de Open Innovation, que você usa todo o ecossistema para os resultados que você quer obter desse Open Innovation. Então, quando a gente está em momento de inspiração, a gente usa alguns tipos de iniciativas para Open Innovation, igual eu falei, com universidades, com empreendedores, né? Com hackathons, game jams, tem várias ferramentas, vários, né? Que são muito bons, pessoal, para você se inspirar, né? Para você quebrar quebrar a tua mente, né? E dizem os pensadores também que quando a gente experimenta, quando a gente abre a mente, ela nunca mais volta do mesmo tamanho, né? Então, por isso, essa experimentação sempre é muito bem-vinda, né? Aí, no segundo momento, Fleury, então é legal, isso faz sentido, nós vamos apostar, os drivers estão muito claros, né? Nós vamos realmente investir em realidade estendida. A realidade aumentada hoje é um foco, é uma jornada digital importante nas experiências, né, nesse novo cenário. Então, isso, olhando para a gente mesmo, a realidade estendida é, de fato, um driver tecnológico, né? Assim como blockchain, assim como inteligência artificial, assim como outras. Mas vou puxar aqui o exemplo da realidade aumentada, tá, Fleury? Então, a gente fala, é legal. Aí a gente, então, procura, junto com os clientes, saber quais são os casos de uso para aplicação da realidade aumentada. E isso é um cenário fenomenal, porque a realidade aumentada para entendimento da conta. E vou aqui frisar mesmo, né? Imagina entender a conta da energia elétrica, a conta de uma fatura de cartão, entender a conta do que quer que seja, que está cada vez mais difícil, né? São taxas diferentes, bandeiras diferentes, e quando vem em papel é uma coisa. Quando você coloca ela em 3D e você começa a navegar na tua conta, isso vira um conhecimento que você não tinha, isso gera um valor de experimentação para o cliente. Então, isso é Open Innovation, né? É você falar, eu estou vendo que o futuro, as pessoas vão utilizar mais o 3D, elas vão estar mais imersas dentro da realidade virtual, a realidade estendida, né? Então, como é que eu posso utilizar casos de uso para não só validar a tecnologia, mas validar o caso de uso, validar as hipóteses de negócio? Isso vai trazer valor
para que tipo de público vai utilizar isso? Então, aí, chegando à conclusão da resposta aqui, né, Flori? A gente lança esse desafio, né? Todo mundo que possui ativos, elas podem mandar esses assets para a gente, e a gente, com uma curadoria, né, junto com o Cubo, hoje nós somos mantenedores junto ao Cubo, né? Então, com o apoio do ecossistema, a gente consegue ver se isso traz valor, desenvolver em MVP, né, num modelo ágil, e comprovar essas hipóteses de forma muito rápida, né? Naquele conceito Think Big, Start Small and Move Fast. É importante isso, né? A gente também, né, Milton, você falou que a Ambev era um dinossauro, nós aqui nos consideramos um unicornossauro, né? Que nós temos vários unicórnios dentro de um grande grupo, né? E todo mundo com essa velocidade de geração de inovação, né? Muito legal. Legal. E para a gente aproveitar esse momento que a gente está aqui falando sobre esse assunto, vamos aproveitar aos nossos espectadores aqui que estão nos assistindo para a gente fazer uma enquete. Na sua empresa, a transformação digital é revista? De qual o período que ela é revista? Vamos aqui, vamos ver como é que essas empresas estão olhando para essa situação. Não tem diário aqui, pô? Diariamente? O negócio é tão dinâmico, né? É legal. Enquanto a enquete está seguindo aí, Hamilton, tem uma frase bem interessante que é: a cultura come a estratégia no café da manhã. Ela pode ser aplicada à cultura da empresa, ela é analógica, ela é estratégia e é digital. Como lidar, em especial, as pequenas empresas com esse assunto, né? Pois é, né? Fleury, esse ditado, essa frase aí que você disse, que a cultura come a estratégia no café da manhã, na verdade, quem falou isso daí foi um professor aí da gestão moderna de organização, que foi Peter Drucker, né? Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e o Peter Drucker, ele realmente mergulhava na questão da cultura, na questão de você criar, fazer com que as pessoas dentro da organização elas entendam, né, que a estratégia que foi desenhada, ela foi feita com o objetivo de chegar a um objetivo, né? Então, eu acho que a base da pirâmide aí é o objetivo, é você ter objetivos. Se você conseguir definir os seus objetivos, né, aí você vai conseguir desenhar a sua estrada para chegar até eles, né? A estratégia nada mais é do que a estrada que você vai tomar para tocar, né? E quem não sabe aonde vai, para quem não sabe onde vai, qualquer ônibus serve, né? Então, eu acho que isso daí é fundamental. E a cultura, ela vem inexoravelmente de quem tem aquele sonho, né? De quem criou o negócio, né? Então, é fundamental que os líderes da organização eles consigam transmitir essa cultura para que isso seja permeado por toda a organização. Porque não adianta o chefe chegar lá e falar, e quando eu falo o líder, né, porque não adianta o chefe chegar e falar assim, a partir de agora a gente vai ser data-driven, a gente vai olhar para os dados, nós vamos estruturar todos os nossos bancos de dados, vamos coletar uma série de informações, vamos criar valor e assim por diante em cima disso. Se isso não for uma verdade dentro da organização, né? Você vai criar um monte de ferramenta, vai perder um monte de tempo, e isso não vai trazer valor para a sua organização, né? Então, eu vejo que isso é fundamental. Primeiro, é você criar as coisas. Eu vejo muito a pequena e média empresa, né? A gente está falando aqui de coisas aqui, mega tendências, né, Roberto? E como é que a gente traz isso para o dia a dia das pequenas e das médias organizações? Eu acho que a primeira coisa é começar a se organizar, a estruturar seus dados. Vamos trabalhar dentro de casa primeiro, vamos entender com as informações que nós temos dentro de casa o que está acontecendo, vamos entender ali dentro
como que eu posso melhorar com aquelas informações? Porque a hora que a gente estrutura essas informações é a hora que a gente pode começar a buscar dados também externos para complementar essas informações, essa inteligência para nós termos as melhores decisões para o momento da tomada de decisão. Então, isso você pode olhar para a organização de forma estrutural, de forma administrativa, mas também você pode trazer isso para o chão de fábrica. Se você for analisar hoje o chão de fábrica, hoje em dia já existe câmeras inteligentes que já conseguem identificar problemas, se antecipar problemas, já existe bots que trabalham junto com os operadores, já indicando o que ele pode fazer, uma tomada de decisão, uma parada, uma mudança de setup, caso você tenha algum problema em algum dos módulos da sua indústria. Então, eu sou da automação industrial lá da década de 80. A gente já falava de dados lá em 1980, com PLCs e assim por diante. Hoje em dia, não existe mais. Hoje, tudo está conectado, ou seja, as informações que estão lá fora estão trazendo feedback para as empresas estão se transformando, se organizando os seus produtos, alterando a produção de forma dinâmica para entregar o melhor produto para aquele cliente. E medindo, porque o IoT acabou contribuindo para que eles possam até ter feedback do campo para ver como aqueles produtos estão se comportando. Então, esse ambiente físico, cibernético, é uma coisa que acabou tomando conta, e quem souber utilizar e souber capitalizar em cima, capturar o melhor valor, é aquele que vai ter a perenidade para o futuro. Muito legal, Hamilton. E aqui a gente tem falado aqui bastante de transformação digital, de ferramentas, de soluções, mas acho que é importantíssimo a gente ressaltar aqui em qualquer tipo de organização, independente do tamanho, mas principalmente nas pequenas e médias empresas, a necessidade de promover uma cultura de inovação e trazer, e quando a gente fala de promover, é promover incentivando, trazendo segurança psicológica para os seus times internos, para trazer novas ideias. E é a partir daí que as coisas nascem. E pensando nisso, eu queria aqui, quais são as barreiras e os mitos que impedem a digitalização, muitas vezes, nas pequenas e médias empresas? Roberto, como que você vê isso? E se existem essas barreiras e mitos, como pode driblá-las? Faço essa pergunta a você, porque sei que você participa de processos de seleção de pequenas startups, e aqui eu não quero falar só de startup voltada à tecnologia, mas também a gente sabe que tem pequenas empresas que estão crescendo e estão usando tecnologia para se desenvolverem. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a questão da cultura, o quão é importante nesse processo como um todo, quando falamos de inovação e de transformação digital. E já tive 3 pequenas empresas também, Fleury. Então, é verdade. Com ganho de causa aqui. Eu acho que o primeiro bloqueio é a falta de capacity, Porque a gente não falou aqui, mas inovação precisa de grana. Ele é um investimento que não tem um retorno tão métrico. Não é eu investir 100 que eu vou ganhar 150. Pode ser que eu perca o 100. Ele é um movimento ali que não tem não tem certeza se você vai acertar. Então, a primeira coisa é você ter consciência de que você necessita de um investimento, de ter capacity para a geração da inovação. E aí não digo só grana, eu posso dizer que você precisa de 2 caras, você precisa, de repente, pagar uma POC com uma startup, Você precisa, de repente, comprar uma licença, você precisa comprar um cloud, você precisa comprar um device, E que isso não necessariamente está no core ali do negócio. É uma aposta que eu estou fazendo. Então, acho que é um dos grandes pontos de bloqueio para a inovação, é um pouco essa falta de capacidade, essa falta de gerar capacidade, de você investir na inovação.
Hoje, o nosso cenário, olhando aqui no Brasil ainda, no contexto econômico, realmente é difícil você pegar 7% da tua operação, 3 a 7%, que é o número que a gente tem aqui dentro do país, né? Lembrando que lá fora isso gira em torno de 10 a 15%, né? Então, isso já é uma diferença cultural muito forte e também econômica muito forte, mas assim, as empresas que investem, que estão investindo ali 3 a 7%, é muito difícil tirar da tua margem, né? Tirar do teu core business para você investir em inovações que você não sabe, sinceramente, se vai dar certo, né? Então, não é fácil isso. Isso é um movimento top-down, isso é um movimento muito bem planejado, como o Hamilton disse, de consciente, né? De que um primeiro ano não é fácil. É importante lembrar que isso é uma jornada que não é a curto prazo. A inovação raramente traz resultados a curto prazo, né? A inovação, tudo que você faz, ela traz conhecimento. O conhecimento sempre vem, mas resultados em negócio, às vezes a jornada não é tão romântica, né? Como dizem os livros. Você, às vezes, fica realmente... E eu falo isso, não é fácil, não é romântico. Você, às vezes, tem que dever aqui, apertar o cinto ali, para poder girar, para poder pedalar o próximo mês. Quem é dono de pequeno negócio sabe a dificuldade que é ter geração de caixa, fluxo de caixa para investir grana em inovação, né? Mas a partir do momento que você coloca isso na tua estratégia, você coloca isso na tua visão econômica, você começa essa geração e aí você começa numa jornada que você percebe os resultados e os benefícios. E uma coisa é certa, como você bem disse no começo, quem não está nesse movimento vai ter mais dificuldades, né? É muito bom, exatamente. Acho que tudo isso que você colocou faz todo sentido. E quando a gente fala o importante num processo de transformação é o líder máximo da empresa acreditar para onde ele está indo. Porque quando ele acredita, ele também desenvolve todo esse espírito dentro da empresa, ele tem um objetivo claro, como o próprio Hamilton falou. Então, e aí, não falar, não dar para fazer, o que precisamos fazer para isso acontecer? E aí que a inovação nasce, e aí que você olha as opções. E olha que interessante o resultado da nossa enquete, né? O resultado, a pergunta foi: na sua empresa, a transformação é revista de quanto em quanto tempo? E olha que interessante, se a gente pensasse a questão de 1 ano e meio atrás, né? Talvez ia falar de 2 em 2 anos, né? Aqui, 50% respondeu que essa revisão é semestral, 25% anual e 25% trimestral. Então, você vê como as empresas, de alguma forma, estão preocupadas e ligadas e perceberam que esse movimento, como a gente começou aqui, logo no início do nosso bate-papo a falar, é um movimento que veio para ficar e perdurar, né? E a aceleração deste processo é cada vez mais rápida. Então, nós, os empresários, os donos de pequenos negócios, estão sendo constantemente provocados a se transformar. E não só eles, né? Porque é deles que provocam as grandes empresas a se transformarem, né? E aí, a gente fala um pouquinho, e eu faço uma pergunta aqui, que é: o que as pequenas e médias empresas precisam fazer? O que as pequenas e médias empresas precisam fazer para manter uma cultura firme e melhorando a performance constante delas, olhando dentro desse prisma de inovação, nesse prisma de transformação, e como é que elas podem estar dando continuidade nesse processo, olhando para uma cultura, mantendo um ativo aí de forma positiva? Bom, primeiro de tudo, eu acho que precisa existir métrica. Eu acho que métrica é importante
e como o próprio Roberto falou, eu acho que um conceito de sprints mais rápidos, onde você consiga já a ver resultado daquilo que você está postando, eu acho super importante, porque isso daí convence, né? Isso daí traz seguidor. Então, experiência própria com alguns processos de inovação aberta em empresas que são especializadas em fazer isso, em manipular dados e trabalhar com dados, né? E criar algoritmos e assim por diante, né? Eu acho interessante porque eles sempre começam com projetos menores. E aí eles implementam esses projetos, e eles mostram o resultado e convence aqueles que ainda tinham dúvida daquilo. E aí os processos começam a se aprofundarem e trazer mais resultados, né? Eu acho que é isso daí, o que o Roberto falou, a questão de falta de recurso, isso é fato. Nos Estados Unidos você tem uma abundância de recurso. Lá nos Estados Unidos as pessoas usam aquele processo de spray and pray, né? Os investidores, eles investem em 10 startups e rezam, porque se uma der certo e se tornar um unicórnio, eles recuperam tudo que eles colocaram e muito mais. E a probabilidade disso acontecer é bem mais alta, porque eles são perdigueiros, eles conseguem, nos pitches, entender um pouco mais aquelas empresas, o que elas estão, qual que é a tese delas para crescer, né? Mas aqui no Brasil é diferente. Você conseguir recurso financeiro para fazer investimento, ou você usa da sua própria geração de caixa, ou você usa de banco e paga taxas altas, ou você, então, usa da família e dos amigos, né? E porque os amigos te conhecem a sua história e acompanham a sua tese de crescimento. Então, isso daí é o caminho do pequeno empresário, da pequena empresa aqui no Brasil, para conseguir recurso para investir e para inovar, né? Mas eu acho que qualquer tipo de inovação, eu tenho uma empresa pequena também, né? É uma empresa do setor de alimentos, junto da família aqui, e a gente começa lá, implementamos um CRM, não é aquele maior CRM disponível, mas que já ajudou bastante a gente a organizar os números, organizar as informações, e ali a gente já tirou ali insights para fazer projetos que foram interessantes. Depois a gente foi para as lojas, para o frente de caixa, entendemos, digitalizamos, e você vai inovando e vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Não dá para você fazer um mega projeto, mas você vai fazendo. O importante é começar, não parar e estar aí antenado nas coisas que estão acontecendo no mercado, fazendo benchmark, acompanhando, vendo, lendo. Hoje a disponibilidade de informações é gigantesca, né? E volto a dizer a frase, né, Fleury? Think big, start small and move fast, né? Todo empreendedor brasileiro, isso é reconhecido no mundo inteiro, a nossa capacidade de cocriação, né? Nós somos considerados aí neo-schumpeterianos, né? O Hamilton sabe bem disso, né? Mas nós somos, os latinos aqui, somos considerados um país de uma capacidade de cocriação e geração de inovação muito superior a qualquer outro país, né? E aí volta essa parte de gestão, né? Pô, eu sou o dono de uma empresa, eu tenho ali meu core business, é o meu ganha-pão. Pô, mas eu tenho que também olhar o futuro e dizer, espera aí, o que me trouxe até aqui hoje não é o que vai me levar para lá até amanhã, né? Então, eu tenho que constantemente estar em busca de inovação, né? E a pandemia deixou isso claríssimo para todos os setores, deixou isso claro, né? Como você era, não é mais, agora você teve que mudar, né? Então, essa busca pela inovação, partindo pelo C-Level, né? pelo corpo executivo, é importante, né? E dá essa liberdade para que o time experimente, para que o time proponha, para que o time influencie o business. Isso é muito legal, porque se olhar um pouco, né? Você via aquele menino de cabelo verde e falar, esse cara aí, pô, agora é fundamental que ele traga uma perspectiva nova, da geração nova,
né, para que a gente consiga complementar isso na visão de negócio, né? Pô, então, esse componente que ele está trazendo, porque muitas vezes a inovação ela surge dos MVPs, né? Como a gente já estava falando aqui. Coisas rápidas, mais baratas, mas que geram aquele MVP, né? Um mínimo produto viável. E aquilo, quando traz para os cabelos brancos, a gente consegue ver a importância desse componente no nosso negócio, na estratégia do nosso negócio, na estratégia do nosso cliente. Então, a gente não pode mais bloquear, né, essa geração de inovação que vem da base, né? Pelo contrário, a gente tem que abrir os canais para que as pessoas tragam inovação, para que elas influenciem o negócio, para que a gente tenha isso de forma cultural na companhia. Muito bom. Bom, pessoal, o papo está muito bom aqui. Eu acho que se a gente ficar, dá para explorar vários e vários assuntos. Estamos chegando mais ao fim de mais uma edição do OneSeven Talks aqui. Gostaria de fechar com uma provocação para todos vocês que estão assistindo, que é diante de todos esses insights que recebemos, o que você faria hoje na sua empresa para construir um cenário disruptivo de transformação que impactasse o seu mercado? Essa é a pergunta que nós aqui da OneSeven, junto com o Roberto e com o Hamilton, deixamos para vocês para refletirem sobre esse assunto. E aproveitando, para saber mais, com exclusividade das próximas edições da OneSeven Talks, se inscreva no link que está disponível agora no chat, tá? E essa gravação desse nosso bate-papo vai estar disponível no YouTube da OneSeven nos próximos dias, e assim como você poderá ouvi-las nas plataformas de podcast em breve. Para saber mais da OneSeven, acesse oneseven.com.vc e muito obrigado pela audiência e muito obrigado, Roberto, muito obrigado ao Hamilton por esse bate-papo aí, que foi bastante enriquecedor, e vamos até a próxima edição. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite, foi um prazer. Boa noite a todos, um prazer também.